Parte 2. Vamos voltar um pouquinho. Então, o pai dela era também nobre, mas acho que o nível de nobreza dele não exigia que ele tivesse todo aquele protocolo rígido da corte. Então, ele criou os filhos de uma forma assim bem informal, andando a cavalo, passeando, sem toda aquela formalidade da corte. A esposa dele, que é a mãe da Cici, a Ludwika, ela sim era da casa dos Habsburg e ela era irmã da Sofia, que era a mãe do Franz Joseph, o imperador da Áustria. E as duas haviam combinado, ó, vamos casar a sua filha mais velha, que era Helena, com o Franz Joseph. Então, vem para a gente combinar tudo, tal, não sei o que, direitinho, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. E no verão de 1853, eles vão para Lisboa, não sei dizer muito bem o nome, para concretizar toda a formalidade do casamento. E a Ludwika leva sua filha Helena e também a sua filha mais nova, a Cici. Enquanto a Helena estava lá se preparando para encontrar o Franz, a Cici foi passear pelos campos lá por lá, foi gastar tempo. E nisso, o Franz Joseph vê a Cici e fica encantado com a beleza dela. Acha assim uma menina linda, e se encantou. Então ele foi para a mãe e disse para a mãe que ele havia se apaixonado pela Cici e que realmente ele queria casar com ela. Deu um bafafá ali, mas as coisas ficaram resolvidas e elas voltam para casa. E nesse período, a Cici vai ter que aprender um monte de coisas que ela, antigamente, não tinha essa educação, porque ela não ia ser imperatriz. Então, ela estava fazendo as coisinhas dela lá, despreocupada. E cai numa situação incrível, porque daí ela tem que aprender um monte de coisa, um monte de protocolo, de história, de aulas disso, de aulas daquilo. E não era nada que ela gostasse, né? E que daí já começou o negócio a ficar muito pesado para ela. E aí, mais tarde, ela escreve assim: casamento é uma proposta ridícula. Você é vendida como uma criança de 15 anos, você faz votos que não entende e você se arrepende por mais de 30 anos, mas você sabe que nunca poderá quebrá-los. Quer dizer que o espírito dela estava quebrado, né? Quer dizer, ela, não era isso que ela queria, mas ela aceitou e, como ela diz no poema, ela não vai quebrar esses votos, ela vai manter os votos que ela fez. Bom, aí o que acontece? Aconteceu o tal do casamento, com toda aquela pompa, etc. Tal, mas a Áustria estava lá numa possível guerra com a Crimeia e o Franz Joseph estava muito ocupado, quer dizer, ele não estava muito atento a Cici. Depois de 2 semanas, ele não via muito a Cici porque ele tinha outros afazeres muito mais importantes. Aí ela escreve assim: acordei numa prisão, as correntes me pesam, eu tenho mais saudades do que posso expressar de liberdade. Fugiu de mim. Quer dizer, ela já estava aí, em muita tristeza, porque ela estava num lugar estranho, com gente estranha, fazendo coisas que ela não queria fazer, e sem o apoio do suposto marido, né? Porque ele estava muito ocupado. Aí a gente vai lembrar que ela teve um grande amor. Aquele soldado, quando ela tinha 15 anos, que ela se apaixonou assim, de todo o coração. Quando os pais se deram conta disso,
deram ordens para o rapaz ir para um outro lugar e finalmente lá ele adoece e morre. Então, essa tristeza desse grande amor, ela ainda carrega no coração dela. Ela tem essa tristeza. Então, ela escreve assim: o único amor que eu uma vez amei, e ele foi o primeiro que cruzou o meu caminho. Nada parecia que poderia nublar a minha alegria, até que Deus roubou o meu coração. Quer dizer, mesmo nessa época, já casada, ela ainda pensava naquele grande amor. Ah, vai ver que também era uma fugazinha, né? Porque a vida dela ali estava dura. Ela se sentia extremamente fora do lugar. Ela não gostava daquela fofocada, ela não gostava daquele tititi que tinha na corte de Viena, e ela se sentia assim muito humilhada e muito que não era ali, não era o lugar dela. Ela teve 3 filhos. Os primeiros anos do casamento dela foram felizes, mais ou menos, né? E ela teve os 3 filhos. Esses 3 filhos, a sogra, a Sofia, os arrebatou dela porque eles precisavam ser criados como uns Habsburgs. Então, ela achava que ela tinha essa missão na vida de criar o menino, principalmente o Rudolfo, que seria o futuro imperador da Áustria, que ele precisava ter uma educação esmerada. E assim se deixou. Elas não se davam bem, tá bom? Lá pelo verão de 1860, surgiu uma fofoca, um boato, que o Franz tinha tido um caso com alguém. E ela ficou furiosa, porque a vida dela estava dedicada a ele, né? Ela não fazia outra coisa a não ser as vontades que o marido queria. E como que então aparece essa traição? O que ela faz? Ela pega um monte de gente, né? Porque são as aias lá da corte, os mordomos, etc. E vai para um exílio que ela fez. Ela vai primeiro para a Ilha da Madeira, diz que ela está com tuberculose e muito doente. O que não era verdade. Vai primeiro para a Ilha da Madeira, depois ela vai para Veneza, na Itália, e por fim a Corfu, na Grécia. E passa 2 anos fora de casa, tranquilinha. E nessa época ela era assim apaixonada pelos poetas gregos. Bom, depois de 2 anos ela volta para casa e vamos para a parte 3.